no final das contas, não é qualidade, né? Então, a localização, ela tá dentro da qualidade. O fundo de CRI, apesar de ser uma renda fixa, ele está ligado a um ativo. Então, a gente faz uma análise como se fôssemos proprietários do imóvel, até porque ele é uma garantia. A gente pode, num evento de inadimplência, acabar tomando aquele ativo. Então, é uma análise muito imobiliária, qualidade do imóvel, localização, grau de ocupação, irreplicabilidade. Então, acho que é importante o gestor olhar quais são aqueles CRIs. São muitos CRIs dentro dos fundos de papel, então não é um trabalho tão fácil, mas você tem um perfil, né? Você tem fundos que a gente chama de high grade, que são os fundos de maior qualidade, são ativos menos arriscados. E os fundos high yield, que são fundos mais rentáveis, mas que têm financiamentos mais arriscados. Então, o cotista vai ter que escolher para onde ele vai, É, fazer uma composição. high yield é meio que marketing, né? Podia ser high risk também, né? Exato. E olhar um pouco a gestora também. Quem é a equipe que está fazendo esse trabalho, há quantos anos, quando surgiu, qual que é a trajetória. É importante, porque não é que você compra o ativo e ponto final, você está comprando uma gestão também. Então, que ela pode interferir positivamente ou negativamente no processo. Então, tem a análise imobiliária, análise dos devedores desses CRIs, porque, como eu comentei, né, ele é um financiamento imobiliário, então você tem a garantia, mas alguém precisa pagar aquele financiamento. Aí é uma análise de crédito mais tradicional e essa análise de governança, né, que é um pouco do olhar quem é o gestor. Acho que se o cotista conseguir ter conforto com esses três parâmetros, é um bom começo, né? Não é tão fácil. A gente tem fundos com mais de 100 CRIs. Então você pode olhar isso de um lado bom, né? Que você está super diversificado, mas ao mesmo tempo é muito improvável que uma pessoa física consiga avaliar o risco individual de cada um deles. Então, você tem que meio assim, ó, fazer uma carteira diversificada entre boas gestoras, mais voltada para o high grade. Quiser dar uma pimentada, vai para um high yield, mas também com essa visão, né, de não olhar só o yield. As pessoas são realmente muito influenciadas pelo dividend yield, que é na verdade, o retorno mensal do fundo. Isso acaba, às vezes, trazendo para más decisões, né? Porque você tem que olhar num longo prazo. Não adianta olhar, putz, os últimos 12 meses que o GPM foi 30, naturalmente esses fundos vão pagar muito. Mas e num momento de baixa, né, que talvez a gente esteja entrando agora, como é que fica? E acho que para o tijolo é um pouco parecido, né, Carlos? Não sei se. Não, eu acho que é isso, assim, é olhar um pouco o histórico do fundo, né? Então, fundos que tenham já passaram por momentos diferentes da economia, como é que ele performou, né? E como é que foi? Eu sempre falo para todo mundo, essa coisa da gestora, ela é bem importante, assim, porque às vezes tem o produto da moda, né? E aí você tá lá querendo captar dinheiro, aquele é o produto da moda, eu sou lá um gestor, falo, agora eu vou usar o produto da moda porque o dinheiro vem. Aí agora não é mais da moda porque o juro saiu. Aí ele larga o produto e vai fazer qualquer outra coisa. Então, a gente lá, e várias gestoras também, é um negócio que é core, assim. É importante para a gestora, é um negócio que você quer manter e tudo mais. Tem equipe, tem gente, tem histórico, assim. Então, olha para as gestoras que têm histórico naquele produto, assim. Porque isso é importante. E quanto mais longo for o fundo, melhor, assim. Porque você vai ver em vários momentos da economia, juro alto, juro baixo, economia quente, economia para trás, o que aconteceu com a performance. Porque no final do dia nós estamos falando tudo de médio e longo prazo aqui, não é um negócio de investimento entrar, ganhar rapidinho na cota, sair. Eu acho que quem está olhando para isso vai se frustrar um pouquinho com essa classe de ativos. É um negócio bem de longo prazo. E imóvel é location, location, location sempre. A gente sempre fala também, eu quero ter um risco de crédito baixo, eu quero estar na Faria Lima ou eu quero estar numa cidade, numa região que tem poucas empresas. Às vezes paga um yield maior, mas quantas empresas tem para alugar o seu imóvel naquela cidade pequenininha? Assim, tem poucas. Se o inquilino sai, faça sempre a pergunta: se o inquilino sair daquele prédio bacana da Faria Lima, tem outros para entrar? Deve ter. No preço certo, você pode ter que dar um desconto. Agora tem um prédio feito sob medida para o inquilino lá no meio do nada. Aquele inquilino, Macaé. o inquilino sai. Essa é a Famoso. pergunta. E para mim, eu faço toda vez que eu vou no comitê, eu falo assim: é o melhor inquilino, pode ser o melhor crédito. Se eles. A resposta que todo mundo sempre quer dar é assim, otimista, né? Nunca vai sair. É. Falei, gente, não existe nunca.
as empresas se unem, as estratégias mudam, a tecnologia muda. Então você tem que estar preparado assim para responder. O cara saiu, eu acho que ele não vai, mas e se? O que que acontece com o ativo? Ah, ninguém mais vai alugar. Então acho que a gente devia tomar cuidado. Porque tem um risco enorme de. Porque o nosso investidor quer renda. Né? Quando mais eu olho para o que a gente faz na Kinea, principalmente em tijolo, ele fala, eu quero renda. Então, eu sou guardião da renda. Como é que eu faço para melhorar essa renda o tempo inteiro? Assim, você compra um ativo, tem um risco de ele ficar vazio por muito tempo, é um desserviço. Então, a gente prefere comprar coisas mais óbvias que a gente fala, do que comprar coisas que momentaneamente pode ter um yield muito maior, mas tem um risco que o investidor não consegue. E você que é guardião do dinheiro das pessoas, da poupança, precisa estar olhando isso. Em nome do seu investidor que não tem talvez a sofisticação ou detalhamento para entender isso. Mas é duro, porque a pressão no gestor é paga o maior dividendo, todo mundo cobra o dividendo. Então, de novo, a gente não está lá, e aí isso é importante, para ganhar nos primeiros 100 metros. A gente está lá para construir uma história. Assim, eu preciso que as pessoas tenham experiências positivas o tempo inteiro, porque o nosso negócio é um negócio de escala. Se ele tiver uma experiência ruim, ele sai da gestora, dos nossos fundos e não volta. É muito difícil você convencer a pessoa a entrar. Então, todo mundo está preocupado o tempo inteiro para entregar o melhor, gente dedicada. Olhe para casas que tenham essa preocupação. Assim. Então, eu acho que isso é super, super importante.